Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Rafael Caldeira e também Rafael Carvalho e Sr. Deputado Bernardo Caldeira. É porque esta confusão não é confusão absolutamente nenhuma, porque a resposta às vossas questões tem um aspecto comum. E eu, de certa forma, tenho alguma pena do PS Madeira. Tenho. Aliás, eu acho que os dias de aniversário devem servir para que sejamos mais misericordiosos e magnânimos com os nossos adversários. E, dentro desse espírito magnânimo e misericordioso, eu, de facto, tenho pena do Partido Socialista, porque isto são dois exemplos. Quer o concurso para a aquisição dos equipamentos do aeroporto da Madeira, quer o concurso para a linha aérea Porto Santo-Madeira, representam aquilo que é e aquilo que está sistematicamente a acontecer. O PS, na ânsia de agradar ao PS Nacional, continua a defender com unhas e dentes essa organização, essa sua direção, mas depois acaba por ser sistematicamente enganado. Vimos o deputado Carlos Pereira, representante do PS Madeira na Assembleia da República, a afirmar de forma absoluta e definitiva que o concurso para a aquisição dos equipamentos seria lançado até o final do mês de março. Estamos no final do mês de abril e nada aconteceu. E o que impressiona é que, a miúde e na surdina, vamos ouvindo algumas pessoas da atual direção do Partido Socialista a dizer: mas esse senhor não representa o Partido Socialista. Esse senhor não representa o Partido Socialista. Não foi isso que o Partido Socialista disse. Quem disse foi o deputado Carlos Pereira. E isto é algo que também dá mais pena, que é ver um partido, a diferença, Sr. Deputado Vítor Freitas, é que o deputado Carlos Rodrigues é um militante de base, não é membro de direção, não é deputado eleito à Assembleia da República, não é ex-presidente do partido. Isso é a grande diferença, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Carlos Pereira fez uma afirmação. O Partido Socialista devia estar por trás dessa afirmação. Devia apoiar essa afirmação. Mas é que preferem apoiar o Governo da República a apoiar um seu militante regional. E não tem qualquer problema em se afastar do que ele diz. Mas, infelizmente, ele é representante do Partido Socialista. E o Partido Socialista prometeu aos madeirenses que esse concurso seria lançado até o final de março. Não aconteceu. Das duas, uma, e foi a pergunta que eu coloquei. Ou foram enganados, ou não têm qualquer problema em enganar. Portanto, não há aqui uma terceira via. Em relação ao Porto Santo, é outro exemplo perfeito. Vai o Presidente do Partido Socialista, atual Presidente do Presidente Socialista da Madeira, disse: não tenho qualquer dúvida que o concurso será lançado atempadamente. E 3 semanas depois fui enganado pela Direção Nacional do Partido Socialista e nada aconteceu. E o Governo da República foi obrigado a adiar o concurso. É aqui é que se vê. E a pergunta que se faz é que cada assunto da Madeira é uma complicação. E é uma complicação não porque nós a causemos. É uma complicação porque há má vontade do Governo do Partido Socialista em resolver questões que estão perfeitamente ao alcance da sua resolução. Terminou o seu tempo? Vou já terminar. E é por isso mesmo que era bom que alguém do Partido Socialista, seja da secção regional, seja da secção nacional, explicasse aos madeirenses porque é que é tão difícil resolver problemas que têm soluções tão fáceis. Senhor Deputado Berício Araújo, é uma questão de justiça, e é verdade. É uma questão de justiça porque é da mais elementar justiça que qualquer cidadão português residente na Madeira
tenha uma possibilidade, ou as mesmas possibilidades, de se deslocar que qualquer outro cidadão português residente em qualquer outra parte do país. É de elementar justiça que os cidadãos portugueses residentes na Madeira não estejam constrangidos nem limitados na sua mobilidade, mesmo que seja apenas em território nacional. E é disso que estamos aqui a falar, por um lado. Mas também não estamos a falar apenas de uma questão de justiça. Estamos a falar de uma questão de sobrevivência, de desenvolvimento e de uma questão económica. Sendo que a nossa principal atividade é o turismo. Sendo que a principal fonte de alimentação desse turismo são as pessoas que entram na Madeira por via do aeroporto. Sendo que qualquer constrangimento que aconteça nessa mesma infraestrutura tem prejuízos consideráveis e avultados na nossa principal atividade económica. E é por isso que não é só uma questão de justiça. Estamos aqui a falar de uma questão de sobrevivência. E enquanto estes problemas não forem resolvidos, podemos ter 1000 companhias aéreas a voar para a Madeira. Podemos ter ligações com todos os países do mundo. Mas se este problema continuar a existir, nada disso valerá todo esse trabalho, cairá por terra, o investimento de centenas e dezenas de empresários cairá por terra, o trabalho e o emprego de milhares de pessoas ficará ameaçado, e é disso mesmo que estamos a falar nesta questão. Senhora deputada Rubina Leão, é isso que os madeirenses não conseguem compreender. Não conseguem compreender a dificuldade que é introduzir 4,5 milhões de euros no orçamento para resolver um problema que já foi identificado, cujas soluções já foram identificadas, que o próprio Governo da República, enquanto coordenador do grupo de trabalho, disse de quem era essa responsabilidade. Afirmou, está escrito, de que é o Governo, que é o Estado, que deve financiar e garantir que este concurso seja lançado. Ouvimos aqui nesta Assembleia o coordenador do grupo de trabalho fazer mesmo essa afirmação. Um funcionário ou um colaborador do Ministério das Infraestruturas que veio aqui e disse: sim, é ao Governo da República que cabe garantir esse financiamento. E quando lhe perguntamos, mas está garantido, não sei de nada, eu apenas sou coordenador do grupo de trabalho, não tenho nada a ver com essas decisões. Foi isso que o senhor disse. E o que os madeirenses não compreendem é que, para uma companhia pública, se consiga arranjar 200 vezes mais aquilo que é preciso para garantir este financiamento. 200 vezes mais. E só este ano. Não era possível pegar numa dessas vezes, em vez de ser 200 vezes mais, dava-se só 199 vezes mais à TAP, e pegava-se numa dessas vezes e comprávamos e adquiríamos estes equipamentos, garantindo a tal questão de justiça e garantindo a tal questão de sobrevivência. Mas as prioridades são definidas por quem governa. E quem governa diz que a Madeira não é uma prioridade. 250 mil portugueses residentes na Madeira não são uma prioridade. São a última das prioridades. Temos que salvar a TAP, o turismo, a economia e a sobrevivência da Madeira fique para uma outra oportunidade. E é isto que o Governo da República diz aos madeirenses, diz aos portugueses residentes na Madeira. Senhor deputado Lopes da Fonseca, comece por si. O senhor deputado falou num suposto clima de diálogo que parece prevalecer nesta nova realidade política que vivemos. Mas eu relembro ao senhor deputado que diálogo é algo que o PS apropriou-se desde sempre. O Partido Socialista desenvolveu essa enorme qualidade de dialogar sobre tudo e sobre nada, dizer uma coisa e o seu contrário e nada acontecer. E, portanto, esse diálogo, que supostamente é um diálogo construtivo, não me parece, pelos exemplos e pelo passado, que seja um diálogo que traga frutos à região. Mas também digo-lhe uma coisa, Sr. Deputado. Da mesma maneira que o Partido Socialista da Madeira, a sua direção, renega
os seus representantes, nomeadamente o deputado Carlos Pereira, da mesma maneira que o renega, também digo-lhe uma coisa. Se algumas dessas situações for conseguida ser resolvida em sede da especialidade, não é responsabilidade do PS Madeira que renega o seu responsável, que é o deputado Carlos Pereira. E, portanto, a haver um responsável, eventualmente, será o senhor deputado Carlos Pereira e não a direção do Partido Socialista, que o renega diariamente, mais que São Pedro renegou Cristo depois da última ceia. Mais vezes. Mas, ó senhor deputado, a nós madeirenses, estas guerras estas guerrinhas palacianas do Partido Socialista não nos dizem nada. O que nós queremos é a resolução dos problemas dos madeirenses. E isso leva-me à resposta ao Sr. Deputado Jaime Filipe. O Sr. Deputado Jaime Filipe coloca a questão: porquê é que é tão difícil resolver as questões da Madeira? E nestes dois casos que nós já falamos hoje, nestes dois casos, em primeiro lugar, a questão dos equipamentos e, em segundo lugar, a questão da linha aérea do Porto Santo, são duas situações em que não há dúvidas absolutamente nenhumas, não há dúvidas metodológicas, não há dúvidas ideológicas, não há dúvidas técnicas, não há dúvidas absolutamente nenhuma. Não é um problema de dinheiro, não é. Não é porque quem tem 990 milhões de euros para meter na TAP, quem tem 900 milhões para meter na CP, quem tem milhões e milhões para perdoar a dívida de países terceiros, quem tem dinheiro para resolver os problemas da banca, quem tem milhões, centenas de milhões, de certeza que arranja no fundo dos bolsos 4,5 milhões para os equipamentos e 3, tal milhões para 5 milhões para a linha do Porto Santo. E, portanto, é apenas e só, aliás, fui admitido pelo Sr. Deputado Rui Caetano agora, na sua pergunta, é apenas e só uma questão de má vontade do Governo da República. E, Sr. Deputado Rui Caetano, agora vou sair, mas peço desculpa se incomoda a sua conversa com o Sr. Deputado Brice Araújo, não me quero intrometer nessa vossa questão, porque terei oportunidades de responder eventualmente a isso se o meu nome for trazido à liça. Mas, Sr. Deputado, o Sr. Deputado chuta para o lado. O Sr. Deputado lança, isso sim, um nevoeiro sobre a questão. Com a questão do plano de contingência. Sr. Deputado, eu vou-lhe dizer aquilo que aconteceu na semana antes da Páscoa. Sr. Deputado, calma. Sr. Deputado, deixa-me responder. Não. Na semana antes da Páscoa, em que houve perturbações de monta, sabe o que é que aconteceu? Nem no Porto Santo os aviões podiam aterrar. Mas o Sr. Deputado sabe perfeitamente que é uma decisão das companhias aterrar no Porto Santo. Sr. Deputado, eu estou a tentar responder, mas a conversa com o Sr. Deputado Vítor Freitas for mais importante, eu aguardo. Também é importante, é sempre importante. Bom, Sr. Deputado Rui Caetano, o Sr. Deputado também sabe perfeitamente que a decisão de ir para o Porto Santo, ou ir para Canárias, ou voltar ao destino, é uma decisão que é das companhias. E, portanto, esse plano de contingência, esse tão familiar... Sr. Deputado Sérgio Gonçalves, nós sabemos que o Sr. Deputado é um grande especialista de transporte aéreo, mas tem que demonstrar esses conhecimentos e tem que pressionar, agora que é responsável do Partido Socialista da Madeira, tem que pressionar aos ignorantes da República que não sabem de transporte aéreo. Tem que mostrar como é que se fazem as coisas. Os senhores falam, os equipamentos não são importantes. Os equipamentos não se resolvem nada. O que vai resolver tudo, o que vai acabar com o vento, o que vai acabar com os constrangimentos, é o plano de contingência. O plano de contingência é que vai resolver. O plano de contingência para o Partido Socialista é que há grande solução. Agora, Sr. Deputado, vamos nos concentrar naquilo que é realmente importante, Sr. Deputado.
Vamos fazer força em conjunto. Se o deputado é tão madeirense como eu e como todos nós estamos aqui, ainda que não fosse madeirense, é residente na Madeira. É residente na Madeira. É residente na Madeira, Sr. Deputado. Português residente na Madeira. Não interessa. Vamos pôr, para não ferir, Sr. Deputado, para não ferir suscetibilidades, porque há algumas pessoas que ficam logo com os pelos em cima e esticados. Para não ferir suscetibilidades. Nós somos todos portugueses residentes na Madeira. Terminou o seu tempo, Sr. Certo? Vou já terminar. E o que é importante aos portugueses residentes na Madeira é que se resolva esta questão dos equipamentos, Sr. Deputado. Isso é que é a grande questão neste momento. E o Sr. Deputado, na sua pergunta, ou não fazia a pergunta se não quisesse só admitir que a culpa é do Governo da República, e portanto não colocava a questão, mas o Sr. Deputado não divirja para outras questões, Sr. Deputado. A questão principal, Sr. Deputado Sérgio Gonçalves, não se riga. Não tem piada absolutamente nenhuma. Aquilo que eu peço é que o Sr. Deputado e todos do Partido Socialista se juntem a todos os outros residentes, os portugueses residentes na Madeira, e façam com que isto aconteça. Que o Sr. Deputado já admitiu, todos nós já sabemos, os madeirenses todos já sabem, que este problema não é resolvido porque não há vontade política do Governo da República.